O Ministério Público de Contas fez uma inspeção nas casas de acolhimento que funcionam aqui na capital catarinense. O objetivo é listar as principais dificuldades que estas entidades enfrentam e os valores gastos para a manutenção de cada uma delas. Dá uma olhada. Na ala masculina, forro e telhado do corredor são novos, reformados. Nos quartos onde ficam os idosos, a mesma situação. Mas na ala feminina, o cenário é outro. O telhado está comprometido. O forro também apresenta problemas. Neste local tem goteira em dia de chuva. Para reformar o que falta de telhado e forro, a CERT precisa de R$40 mil. E não há dinheiro em caixa para fazer a obra. Falta recurso, o telhado era muito antigo. Precisou de manutenção, não só das telhas, como de todo o madeiramento, e a parte estrutural dele não estava comprometida, mas necessitaria substituição. A Sociedade Espírita de Recuperação, Trabalho e Educação existe desde 1956. São 56 idosos atualmente em atendimento. A instituição possui ainda um educandário e um lar para crianças em situação de risco. São 127 funcionários e gastos diários com alimentação e insumos para todos os atendimentos. O que a entidade arrecada não chega a 80% dos custos mensais. A ajuda da comunidade é essencial. Os recursos do governo municipal ajuda bastante, né? Os convênios que a gente tem nos dão um grande apoio, mas não basta para fechar a arrecadação toda, os gastos todos da casa. No Lar Seara da Esperança, que atende a crianças em situação de risco, a capacidade era de receber até 25 meninos e meninas. Hoje não passa de 10, sendo que há 8 crianças na unidade. Tudo por falta de dinheiro para a realização de melhorias. Sempre falta dinheiro. As instituições elas estão cada vez mais se colocando em situações que necessitam dessa ajuda da população, né, para conseguir dar conta dos seus investimentos que fazem com as crianças e tirar as crianças da situação de risco, né? Florianópolis tem 10 abrigos semelhantes a esse. Todos estão em dificuldades financeiras. O que arrecadam não cobre as despesas mensais com custeio. Alguns estão prestes a fechar as portas. A situação levou o Ministério Público de Contas a realizar um levantamento inédito nas 10 instituições que abrigam crianças e adolescentes em situação de risco em Florianópolis. Um estudo inédito que avalia não apenas aspectos de infraestrutura dessas unidades, mas também como está a situação contábil dessas instituições. Tudo para encontrar meios de auxiliá-las. Procuradores e técnicos do Ministério Público de Contas visitaram os lares durante os dias 16 e 20 de julho e observaram atentamente uma série de itens que vão da infraestrutura à situação contábil e fiscal dos 2 abrigos mantidos exclusivamente pela Prefeitura e dos 8 restantes, administrados por entidades que têm convênio e recebem recursos do Poder Público Municipal. A pesquisa de campo vai resultar em um relatório que vai servir de base para a tomada de ações que melhorem a estrutura e o acesso a recursos por parte dessas instituições. A partir daí nós vamos cientificar o poder público, a prefeitura, acerca dos maiores problemas que nós encontramos, né, estabelecendo ali um prazo para que ela nos informe a adoção de providências para solucionar esses problemas. Caso essas providências não sejam adotadas, aí sim, o nosso próximo passo seria uma representação para o Tribunal de Contas. A Secretaria de Assistência Social de Florianópolis investe em média R$ 1.200 por criança por mês nos abrigos, valor considerado inferior ao de outras cidades da região. Junto com outros convênios, como Educação e Cultura, o valor chega a R$ 2.000 por mês. No entanto, somente no Lar Seara da Esperança, o custo por criança passa de R$ 3.700. A secretária de Assistência Social de Florianópolis reconhece a defasagem do valor. Foi necessário uma reposição disso, tanto que nesse mês foi feito já um aumento de 25% no valor repassado, e a gente tem trabalhado junto com a Secretaria da Fazenda para conseguir um outro incremento nessa verba para o ano que vem. Sobre o acesso ao Fundo da Infância e Adolescência, o FIA, Caterine Schreiner afirma que as regras de concessão dos recursos são rígidas e inviabilizam a liberação de dinheiro desse fundo para alguns abrigos. O que a gente tem
percebido na maioria dos casos é que as entidades têm apresentado os projetos pretendendo a manutenção da entidade, o que é proibido pela lei. O Fundo da Infância e Adolescência ele só pode ser utilizado para projetos inovadores ou complementares dessas atividades. Então, por isso que algumas entidades têm feito esse contraponto, que alguns projetos são negados, mas justamente porque eles não atendem os requisitos que são exigidos pela lei, e aí a gente não tem como aprovar realmente.